Quantos doentes na alma? Quantos doentes na alma? É uma notícia atrás da outra de pessoas que estão renunciando à sua vida, que estão se suicidando, que estão desistindo de viver. O corpo está perfeitamente sadio, mas a alma já adoeceu. Quando o corpo está enfermo, se a alma está sadia, ela suporta, mas o contrário, não suporta. Quando a alma adoece, o corpo pode ser de 2 por 2, sarado, grande, mas ele fica acabrunhado, porque é a alma que dá o sustento. A alma precisa estar sã. E a nossa alma tem necessidades também, porque de igual modo, idênticas, nós saímos do mesmo forninho, nós saímos das mãos do mesmo Criador. Até na Trindade nós vemos a função distribuída, embora seja um só Deus, mas em 3 pessoas, e dizemos isso: Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Redentor, Deus Espírito Santo, o Santificador. Olhamos para o fogo e entendemos que ele foi feito para queimar, olhamos para o vento então, e ele foi feito para soprar. E olhamos para o ser humano e entendemos que nós somos feitos para amar e para glorificar a Deus. E podemos escolher não fazê-lo. Mas em não fazendo, existe uma alma que sente o peso dos dias. Existe uma alma então que fica vazia. Existe uma alma então que não experimenta, não é saciada. Porque só pode ser saciada com esse pleno amor de Deus. Nós todos queremos algo que se chama felicidade. Todos nós temos sede de felicidade. Nós queremos ser felizes. E muitos dos erros que cometemos é buscando, é tateando essa tal felicidade onde ela está. Vamos então nesta hora ouvir ainda mais uma vez aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Vai sentando, vai se acomodando. O Senhor nos deu como tema desse nosso encontro, então, deste nosso momento da tarde, como Maria, na fé, fazer a vontade de Deus. Eu queria iniciar falando com vocês, vai procurando um lugar, vai sentando, porque a semente da palavra vai ser lançada agora. E aí nós podemos ouvir essa palavra de 4 maneiras diferentes, você sabe, não é? Aquela semente que cai à beira do caminho, aquela semente que cai no terreno pedregoso, aquela semente que cai entre os espinhos, mas há semente que cai numa terra boa. E aí ela produz 30, 60, 100 por 1. Espero que o seu coração seja agora esta terra boa. Então, faz um esforço, porque existe alguém que sabe que se essa palavra for acolhida por você, ela tem poder de transformar a sua vida, a sua história, a sua família. Então, existe uma investida para te atrapalhar, mas existe também os anjos do Senhor para nos ajudarem. Então, briga, não é? Enfrenta esta briga, abraça esse bom combate, não desperdice essa palavra. E eu quero começar, não é, partilhando com vocês sobre uma mulher que estava lá em Sarepta. Interessante que aquela região estava castigada por uma grande seca, um período de grande estiagem. Talvez vocês aqui não sofram com isso, certamente não fazem tanta ideia do que significa ficar sem a chuva, sem a água. Nós no Nordeste enfrentamos isso quantas vezes? Num sertão árido, terra rachada, se não chove, não tem o que comer. Aquela mulher então, naquela região desértica, enfrentava isso. E ela tinha unicamente, então, diz a Sagrada Escritura, um punhado de farinha e um punhado de óleo, de azeite, onde ela dizia: vou fazer o último pãozinho, comerei, alimentarei o meu filho e depois vou esperar a morte. Porque não há o que comer. No entanto, houve um homem, um profeta de Deus, chamado Elias, que bate à porta daquela mulher. E o que ele pede àquela mulher? Vocês lembram? Ele pede aquele pãozinho. Ele pede aquele último pão. E aí, Maria Joana?
O último pão. O último pão. Aquela mulher está então numa situação difícil, era o pão dela, o pão do filho dela, o último. Mas aquele homem de Deus bateu a porta dela e disse: dai-me de comer. E é incrível, porque aquela mulher então, num ato de fé, ela deu a última porção de farinha, a última porção de óleo, e fez então aquele último pão e deu àquele homem de Deus. E eu acho que o resto da história vocês sabem. Durante todo aquele período de estiagem, de maneira milagrosa, não faltou farinha dentro daquela vasilha, daquela panela. Ela tirava a farinha e a farinha não acabava. Semelhante a São Felipe Neri, como conta na sua biografia, que alimentando as crianças de rua, fazia a sopa numa panelinha desse tamanho. E São Felipe não entende, ele tirava a concha, ia colocando no prato e ele alimentava centenas de crianças com aquela panelinha. Milagres. Durante todo o tempo então de estiagem não faltou a farinha, não faltou o óleo, porque aquela mulher com fé atendeu o apelo de Deus. Foi Deus batendo a porta. E não faltou nada então, não faltou a comida àquela mulher. Primeira coisa, Deus está batendo a porta do teu coração. E talvez nós não abramos porque estamos com medo. Com medo do que vamos perder. Com medo do que vamos ter que renunciar. Porque existe uma palavra. Porque existe um direcionamento, porque existe um modo de vida, mas muito mais do que isso, o cristianismo, muito mais do que doutrina, muito mais do que mandamento, cristianismo é sobretudo encontro com uma pessoa. O cristianismo é uma pessoa, já nos dizia o Papa Bento XVI. O cristianismo é uma pessoa, ele não se resume a uma doutrina, embora seja uma doutrina muito clara, uma doutrina exigente, mas cristianismo é uma pessoa, é Cristo, é um encontro com Cristo. Aquela mulher abriu a porta e foi um ato de fé. Você, nós precisamos abrir a porta para que o Senhor entre. Eu não vou colocar aqui a mão na ferida de ninguém, pelo menos não ainda. Eu vou colocar na minha própria, eu vou para a minha casa, eu vou para a minha família. Eu me perguntava, meus avós tiveram 14 filhos. Meus pais tiveram 3 filhos. Uma das minhas irmãs teve 1 filho. O que aconteceu? O que aconteceu entre uma geração e outra? Sabe o que aconteceu? Uma revolução sexual, a invenção dos métodos contraceptivos, a inserção demasiada, então, das mulheres agora como força de trabalho nas indústrias, a mistura de papéis, a confusão de papéis dentro de um seio familiar. Mas isso tudo o mundo propagou, e o que aconteceu se a palavra de Deus não mudou? Por que nós cristãos sofremos esse influxo? Se a palavra de Deus continua a mesma, Deus continua dizendo que os filhos são a bênção do Senhor, o fruto das entranhas, a sua dádiva. É muito fácil concluir. Nós cristãos nos deixamos mundanizar. Nós não estamos suportando a pressão que o mundo está fazendo e estamos deixando nos arrastar. La Salette, França, século XIX, Nossa Senhora aparece e chora. E por que Nossa Senhora chora? Uma das razões das lágrimas de Nossa Senhora: vocês não estão guardando o domingo como o dia do Senhor. As batatinhas estão apodrecendo, o trigo não deu colheita, estão morrendo de fome, estão colocando a culpa em Deus, quando na verdade vocês não estão observando o dia santo, mandamento da lei de Deus, guardar o domingo.
O meu filho lhes deu 6 dias para trabalhar e 1 dia para santificar, 1 dia consagrado ao Senhor. Vocês estão vivendo como pagãos. E isso está normalizado. Nós nos acostumamos. Vamos à missa. Isso eu digo a partir de mim tantas vezes. Meu Deus, qual foi a primeira leitura de hoje? Esqueci. O que disse o Salmo? Não lembro mais. E o Evangelho? Vixe, me distraí na missa. A homilia, tão pouco. Mas me diz aí, qual o último episódio do capítulo daquela novela, hein? Aquela série. Hein? E a notícia lá no grupo do WhatsApp. A gente está pianinho. Se trazer aqui política brasileira, então, mas vamos adiante. Mas o que está acontecendo? A nossa vida, eu falava ainda hoje com uma pessoa, eu dizia, nós nos acostumamos a ter momentos de oração. É um absurdo. É um absurdo que nós cristãos tenhamos momentos de oração. Eu tenho um momento de oração no dia onde eu faço Pai Nosso, Ave Maria, o Glória ao Pai, faço o sinal da cruz e pronto. Esse é o tempo que eu ofereci a Deus. Ou eu dei 2 horas da minha manhã para o Santo Rosário e pronto, eu já falei com Deus, estou dispensado. O cristão está errado. Porque a vida, o respirar da alma precisa oração, precisa ser oração. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Nossa Senhora, enquanto ela cozinhava, enquanto ela lavava as roupinhas do menino Jesus, enquanto ela organizava uma casa, eu não tenho dúvida de que esta mulher cheia de graça salmodiava sem parar. Ela não sabia o que o mapa astral falava, não. Ela não sabia a última fofoca de tal revista. Ela não sabia a última notícia dada no noticiário, mas ela sabia os salmos de cor. A fé. A fé. Aquela fé que nós vemos Santa Rita de Cássia. Tem alguma mãe aqui devota de Santa Rita de Cássia? A causa... Não é a santa das causas impossíveis. Uma mulher que diante da possibilidade do seu filho se tornar um assassino, ela se ajoelha diante do seu Deus e diz, se é de os meus filhos se tornarem assassinos, se é dos meus filhos se tornarem, cometerem um pecado mortal tão terrível, Senhor, tira-lhes a vida antes. E o que aconteceu? Seus filhos adoeceram e morreram. Em tenra idade. Fé. E a crise que nós estamos passando é uma crise de fé. A crise que abate a humanidade, de maneira especial a igreja. Vamos falar dentro de casa. É a fé, uma crise de fé. Estamos sendo violentados na fé. Porque o inimigo sabe que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas é uma fé autêntica, uma fé cristã, uma fé que se traduz na vida, uma fé que se traduz nas obras, uma fé que ilumina a minha vida todo o tempo, jaz uma escuridão que paira neste mundo. Na última quinta eu estava num encontro de jovens e faltou a luz, e tudo escuro, e alguém disse, acende a luz dos celulares. E eu meditava sobre aquilo, eu dizia, isso, o mundo está na escuridão, mais do que nunca precisamos acender luzes. E onde estão essas luzes? Estão aqui diante de mim. Se essas luzes estão acesas, a luz da fé, porque o chamado é que brilhemos como os astros do universo, então esse mundo não sucumbirá na escuridão. Porque aqui existem tantos focos de luz e a luz não é própria. A luz não é própria, nós somos a lâmpada. Mas a luz é o próprio Jesus. A luz é o próprio Jesus. Essa fé que se traduz na vida. E eu trouxe aqui então para partilhar com vocês um testemunho de uma mãe. Está lá no livro de Macabeus, eu queria que vocês ouvissem essa passagem com o coração.
Segundo Macabeus, no capítulo 7, aquela mulher, cujos 7 filhos, então, por causa da fé no seu Deus, no Deus único, está sofrendo uma perseguição tremenda. Gente, nós estamos vivendo esses tempos e as coisas vão se tornar cada vez mais rinhendas. Mas Jesus fala, quando isso acontecer, não é para nos acabrunharmos, mas é para que levantemos as nossas cabeças e nos alegremos, porque a nossa libertação está próxima. Qualquer pessoa, inclusive quem não tem fé, consegue olhar no horizonte e perceber que as coisas não estão legais. E perceber que as coisas não estão normais. Que algo precisa acontecer, porque como está, não dá para continuar. Essa mulher então e esse jovem sofrem uma perseguição porque não querem cometer o pecado da idolatria, porque não querem se alimentar das carnes sacrificadas aos ídolos, porque rejeitam então essa contaminação e querem permanecer fiéis a Deus. E olha a resposta que esses jovens, são jovens, a resposta que os jovens então dão diante de uma situação tão difícil, e olha que por muito menos, tantas vezes nós traímos o Senhor. Nós traímos o Senhor por muito menos. Havia também 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe. E o rei, por meio de golpes de azorrague e nervos de boi, deve doer, gente, isso aqui, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. É o Antigo Testamento. E um dentre eles tomou a palavra e falou assim em nome de todos: o que nos pretendes perguntar e saber de nós? Nós estamos prontos a morrer antes de falar a lei dos nossos pais. O rei ordenou que aquecessem a casa, assadeiras e cães, e logo que ficaram, ordenou que cortassem a língua do que falaram a Deus. E depois que lhe arrancassem a pele da cabeça e lhe cortassem as extremidades, tudo isso à vista dos seus irmãos e da sua mãe. Em seguida, mandou conduzi-la ao fogo e, mal respirando, para assá-lo. Enquanto o vapor da assadeira se espalhava, os outros com a mãe exortavam, dizendo: morra com coragem, honre a lei do nosso Deus. O Senhor nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós. Ele tem compaixão dos seus servos. E desse modo foi morto o primeiro, conduziram o segundo ao suplício, arrancaram-lhe a pele da cabeça, os cabelos, e perguntaram-lhe: comerás carne oferecida aos ídolos, ou prefere que teu corpo seja torturado? E ele respondeu: não comerei. E por isso padeceu os mesmos tormentos do primeiro, e estando prestes a dar o último suspiro, disse: maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, porque morremos por fidelidade às suas leis. A nossa igreja é banhada pelo sangue dos mártires. A nossa igreja é banhada pelo sangue de tantos homens e mulheres, a começar pelos apóstolos, que derramaram este sangue, por causa da sua fé. E São Paulo vai dizer: ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Gente, não é de difícil compreensão. Nós estamos aqui, nós todos então, seres humanos, os nossos corpos têm necessidades iguais, claro, cada um numa medida às vezes diferente, uns precisam dormir mais, outros menos, comer menos, mas todos têm necessidades básicas que são semelhantes. Nós sabemos que necessidades são essas, precisam ser atendidas. A nossa alma, de igual modo, ela tem as suas necessidades. Ontem nós tínhamos aqui o padre Marlon Múcio, que alegria encontrá-lo. E gente, que testemunho forte, um homem que corporalmente está se consumindo, um homem que no corpo está padecendo, está enfermo,
Mas ele ri, ele brinca, ele evangeliza, ele tem vontade de viver por uma razão muito simples. Porque a alma dele está sadia. A alma dele está em pleno vigor. E o livro de Provérbios diz isso. O corpo, ele pode estar enfermo, mas quando a alma está sadia, sustenta. Mas do contrário, o corpo pode estar em perfeita condição física. Se a alma está doente, a pessoa cai. Quantos doentes na alma? Quantos doentes na alma? É uma notícia atrás da outra de pessoas que estão renunciando à sua vida, que estão se suicidando, que estão desistindo de viver. O corpo está perfeitamente sadio, mas a alma já adoeceu. Quando o corpo está enfermo, se a alma está sadia, ela suporta. Mas do contrário, não suporta. Quando a alma adoece, o corpo pode ser de 2 por 2. Sarado, grande, mas ele fica acabrunhado, porque é a alma que dá o sustento. A alma precisa estar sã. E a nossa alma tem necessidades também, porque de igual modo, idênticas, nós saímos do mesmo forninho, nós saímos das mãos do mesmo Criador. Até na Trindade nós vemos a função distribuída, embora seja um só Deus, mas em 3 pessoas, e dizemos isso. Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Redentor, Deus Espírito Santo, o Santificador. Olhamos para o fogo e entendemos que ele foi feito para queimar. Olhamos para o vento então, e ele foi feito para soprar. E olhamos para o ser humano e entendemos que nós somos feitos para amar e para glorificar a Deus. E podemos escolher não fazê-lo. Mas em não fazendo, existe uma alma que sente o peso dos dias. Existe uma alma então que fica vazia. Existe uma alma então que não experimenta, não é saciada. Porque só pode ser saciada com esse pleno amor de Deus. Nós todos queremos algo que se chama felicidade. Todos nós temos sede de felicidade. Nós queremos ser felizes. E muitos dos erros que cometemos é buscando, é tateando essa tal felicidade onde ela está. Mas a palavra nos dá a chave da resposta. E Nossa Senhora diz: todas as gerações me proclamarão feliz. E Isabel então saúda e diz: feliz aquela que acreditou. Tu és feliz, Maria, porque tu acreditaste em tudo aquilo que te foi dito da parte de Deus. Tu és feliz. Tu és feliz, Maria, porque acreditaste nas promessas que te foram feitas. Feliz aquela que acreditou. Nós temos uma mulher em Sarepta que faz um ato de fé. Nós temos uma mulher aos pés da cruz, que mesmo segurando o filho da promessa, que mesmo segurando um filho morto nos braços, o que humanamente poderíamos dizer, Maria está com a negação da promessa nos seus braços. O filho está morto. No Magnífica entoava, ou melhor, o anjo na anunciação disse: Maria, o teu filho será grande, será rei. Sentará para sempre no trono. É o Salvador. E Maria agora segura o seu filho morto nos braços. As luzes se apagam. Os apóstolos fogem. Mas há no Calvário uma luz que permanece acesa. Maria continua acreditando. Todas as outras luzes podem e certamente hão de se apagar. Mas essa luz acesa no interior, alimentada pela chama viva da fé, essa luz, ela não deve se extinguir aí dentro do teu coração. Continuar acreditando, mesmo depois de ter rezado tanto, e mesmo assim aquele esposo foi embora de casa.
Mesmo depois de ter acordado uma quaresma inteira para o rosário da madrugada, e aquele filho se foi e se entregou a uma vida de pecado, seja qual for a situação, continuar crendo, mas não é uma fé com a boca, porque a palavra diz, é proclamando com a boca, mas é mais do que isso, é crendo com o coração que nós veremos o cumprimento das promessas de Deus. E aqui entra a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para você? Que você seja feliz. E porque Ele deseja que você seja feliz, existe um plano dEle para a sua vida, que você pode escolher ou não realizá-lo, mas saiba que quanto mais você se distancia do plano de Deus, mais distante da felicidade você vai ficando. Ou do contrário, como Maria e São José, quanto mais você se aproxima da vontade de Deus, mais feliz então você se torna. E quando eu falo em felicidade, eu não estou dizendo uma vida sem problema, porque o Senhor disse, no mundo vós tereis aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo. São José e Nossa Senhora foram muito felizes, não tiveram problema nenhum, estão aí com o menino Jesus no braço, tudo tranquilo. Você sabe que não foi assim. Então logo este menino nasce, primeiro, com a barriga por acolá, tem que se dirigir a Belém para um recenseamento, vai na mula do jumento, na mula, né? Esqueci o nome agora. Vai no jumentinho para Belém. No lombo do jumento, lembrei. Vai no jumentinho para Belém. Depois o menino nasce, pronto, agora está tudo bem, Maria. Não. Herodes quer matar o menino, o anjo aparece para São José, leva o menino e a mãe daqui, porque Herodes vai procurar para matá-lo. As crianças, houve um verdadeiro infanticídio, tantas crianças foram mortas, porque Herodes estava com perdeu o trono. Afinal, os reis magos passaram lá no palácio, no seu castelo, e disseram, há um rei em Israel. E Herodes teve medo da criança. E Maria e José têm que fugir para o Egito, e aí segue. E você sabe quantas dores, quantas espadas atravessaram o coração de Nossa Senhora? Quantas espadas atravessaram o coração de Maria, mas dela se diz feliz, porque ela foi fiel ao plano de Deus. Vontade de Deus. É muito comum hoje a gente pergunta para a criança, né? O que você quer ser quando crescer? E é muito raro você escutar uma criança dizer o que Deus quiser. Como seria belo. O que você quer ser quando crescer? O que Deus quiser. Foi Ele que me criou, Ele sabe o que me realizará. E hoje nós encontramos tanta frustração por aí. Por quê? Porque nos distanciamos da vontade de Deus. Agora, eu tremi diante daquela passagem, quando comecei a caminhar com o Senhor, quando experimentei esse relacionamento pessoal com Deus, estava tudo bem. A alegria, aquela paz, o fruto do Espírito Santo. Mas quando comecei a mergulhar no mistério, e comecei a perceber que Deus tinha um outro plano para a minha vida, que não era o plano que eu tinha pensado. Gente, aquilo foi um tsunami, aquilo foi um terremoto, aquilo foi avassalador. Mas quando eu li a passagem que diz assim, não é aquele que diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Não é. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Deus se fez carne, e isso é extraordinário. Deus se fez carne, Deus assumiu a natureza humana, e a palavra vai dizer, Ele esvaziou-se a si mesmo, Ele se esvaziou. E Ele se fez obediente, e obediente ao Pai até a morte. Ele realizou a vontade do Pai. Ele realizou a vontade do Pai, e por isso Ele venceu a morte, a vontade de Deus.
Qual é a vontade de Deus? Que você dê talvez aquele último punhado de farinha e azeite, mas na certeza que ali se realizará o milagre. E quando eu falo aqui qual é a vontade de Deus, não falo somente para uma juventude, não, mas eu falo também para os jovens de 50, 70, 80 anos. Porque existe uma vontade de Deus a respeito de cada um de nós. Aquilo que Deus quer de mim hoje. Hoje, Deus deseja que estejamos aqui reunidos em oração. Quando tantas vezes eu queria ir para um lado, mas Deus quer que a gente vá então para o outro. Quando neste final de semana eu gostaria de estar em tal lugar, mas Deus então organizou a Praça São José dos Campos e disse: este final de semana eu te quero neste lugar. A vontade de Deus, desde os pequenos até os grandes detalhes. Gente, nós precisamos ir para águas mais profundas. Nós precisamos ir para águas mais profundas, porque aqui eu não estou falando sequer de uma renúncia ao pecado. Isso aí já é óbvio. Isso aí já é sabido de todos nós. Mas eu estou falando aqui de uma renúncia ainda maior, ser capaz de renunciar até mesmo aquilo que seria lícito a mim. Seria lícito para mim estar hoje na casa, num domingo em família com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, conhecendo, convivendo com os meus sobrinhos. Seria lícito, isso não há pecado aqui. Mas a vontade de Deus é que eu esteja aqui. E como é belo. Estão sendo dias tão lindos. E eu conheci, e eu tenho hoje 100 vezes mais pais, mães, irmãos, primos. 100 vezes mais, uma família numerosíssima. Coisas extraordinárias vão acontecendo na nossa vida, porque nós nos lançamos nos braços de Deus, nos lançamos na vontade de Deus. É por isso que eu digo, não tenha medo, porque Deus não vai te tirar nada, mas Deus vai te dar tudo. Não sei se São João Paulo II ou Bento XVI falou isso, um dos dois. Bento XVI. Deus não tira nada, mas Deus dá tudo. E Ele dará em abundância. Eu pensando que eu estava sacrificando o maior dos sonhos. Aí Deus entrou na história e disse: você sonha pequeno demais, irmã Maria Raquel. Você quer ficar aí? Você quer ficar aí no seu cantinho aí? Não. Esse teu sonho é bonito, mas é pequeno. Irmã Maria Raquel, vem cá, ó. Olha o que eu preparei aqui. Olha o sonho lindo que eu tenho para você. Deus não tira nada. Deus dá tudo. Mas a gente precisa dar aquele primeiro passo. A gente precisa ir dando aquele sim que Nossa Senhora deu. E se comprometer a não negar nada ao Senhor. E o quanto nós somos felizes, enquanto nós tocamos o sentido da nossa existência. Aquele homem e mulher que se unem em matrimônio e resistem à pressão do mundo de dizer: quantos filhos vocês terão? Um casal talvez. Não, ele diz: nós teremos quantos filhos Deus mandar. Uma salva de palmas para esse casal. Eu conheci um casal, eles tinham 2 filhos e enfrentaram uma crise financeira terrível. Mas uma mulher de oração, quando ela se colocava em oração, Deus mostrava para ela o 3º filho. E ela começou a se agoniar. Aí ela me procurou e disse: irmã, são 2 filhos, estamos numa crise financeira terrível. Tem dia que não há nada além de umas moedas na minha bolsa. Mas Deus está me mostrando o 3º filho na oração. Eu só ouvi em silêncio. E rezei em silêncio. E depois citei o Salmo que diz: os filhos são a bênção do Senhor. Ou nós temos fé ou nós não temos. Deus a gente não engana. Aí o 3º filho veio. E quando o 3º filho veio, gente, a providência de Deus foi algo extraordinário. Aquela crise financeira que já durava 3 anos, foi embora. Deus começou a dar e começou a dar em abundância.
Deus não vai faltar. Deus não vai faltar. Ou temos fé, ou nós não temos fé. Ou nós somos cristãos de nome e de fato, ou nós não somos cristãos. Quantos pais estão aí angustiados por causa da situação dos filhos, dessa juventude? Pais, mães, sejam firmes. Não tenham medo de seguir a máxima do Evangelho. Não abra as portas da sua casa para o pecado, não abra. Um dia os seus filhos te agradecerão. Agradeço todos os nãos que os meus pais me deram. Todos. Um dia os filhos de vocês agradecerão, porque eles amadurecerão. Não aceitem. Ah, mãe, pai, mas agora todo mundo faz. Vou trazer o namorado, a namorada para dormir em casa, porque isso é normal. Não é normal, a lei de Deus não mudou. Ah, porque a Igreja Católica é contra o sexo, mentira sua. Porque se existe alguém, uma instituição que deu o toque da sacralidade à sexualidade, foi a Igreja Católica. Se existe uma instituição que sabe. Se existe uma instituição que sabe da beleza do sexo, é a Igreja Católica Apostólica Romana. O sexo para a igreja nunca foi algo banal, nunca foi um produto para ser vendido por aí, mas algo para ser vivido na realidade de um matrimônio com a bênção de Deus, cujo potencial é gerar vida e unir o homem a uma mulher. Não deixem os jovens desorientados dessa maneira. Eu tenho muita compaixão da juventude. Eles estão desorientados. E o pior, é um bando de gente desorientada nessa internet querendo orientar outras. Um bando de pessoas infelizes e fracassadas querendo ensinar o caminho a outros. Não façam isso com os seus filhos. Sejam firmes, apontem o caminho, eles são livres para percorrer ou não. Como Jesus que chegou diante dos apóstolos e disse: as palavras são duras, filhos? Vocês também querem ir embora? Nos momentos difíceis da minha vocação, e acredito que na vocação matrimonial quantas vezes, nos momentos difíceis, na vivência da minha vocação, e não por causa da comunidade, não por causa dos irmãos, não por causa da regra de vida, mas por causa das minhas misérias, por causa das minhas paixões ainda desordenadas. Eu olhava para aquilo e eu dizia: eu acho que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta disso aqui. E eu ia para a frente do portão da comunidade e ficava olhando o portão abrir e fechar. Porque eu precisava me convencer que eu estava ali dentro. Eu estava ali dentro porque Deus quis e porque eu disse sim a Ele. Não tinha ninguém me segurando. Quando nós subimos no altar para professar os nossos votos de castidade, pobreza e obediência, não tem ninguém com a faca nas costas ou com uma arma obrigando a gente a fazer aquilo. É livre. Quando você subiu no altar e disse o sim também nas suas promessas matrimoniais, foi de um coração com um coração livre e aberto. E o ato só é válido se for dessa maneira. E quando as dificuldades surgem no caminho, porque elas surgirão, porque seja o matrimônio, seja a vida religiosa, o sacerdócio, nós seremos purificados. Não vamos entrar no céu sem antes termos passados por essa purificação. E a nossa fé será purificada, a nossa adesão a Cristo precisa ser purificada. Eis a grande oportunidade de vivermos a nossa fé. Nós não estamos desorientados nesse mundo. Nós não estamos desorientados. Se Deus nos deu uma orientação, Ele veio e disse: eu sou o caminho. E não há outro caminho para a felicidade. O Senhor é o caminho. Agora olha só. Recentemente recebi um pedido de ajuda, uma pessoa que está com uma forte contaminação espiritual. E qual é a orientação? Buscar a confissão, rezar o terço. E ontem eu dizia: não tenham medo de serem simples, não tenham medo, tenham coragem de encarar e viver nessa simplicidade.
Aí muitas vezes a pessoa não quer fazer o caminho de rezar o terço, fazer o caminho de confessar. Mas se você pedir para ela atravessar o Atlântico para receber aquela oração exorcística, se vai. Se você disser que naquele centro, naquele terreiro, naquele lugar, se coloca a mão e uma mágica acontece, a pessoa vai. Só que não é assim. Eu sempre bato nessa tecla. Vocês já decoraram até. Deus transformou a água em vinho, mas primeiro foi preciso o quê? Que as talhas fossem cheias d'água. Deus ressuscita Lázaro, mas primeiro foi preciso o quê? Que aqueles homens rolassem a pedra. Deus curou aquele paralítico, mas antes foi preciso o quê? Que aqueles homens tivessem um trabalho imenso de puxar aquele paralítico pelo teto da casa e colocar diante de Jesus. Deus não vai fazer a parte dele se eu e você nós não fizermos a nossa. Nós precisamos entrar com a nossa parte, com o nosso esforço. É verdade que Ele pode fazer todas as coisas. E existe uma parte que Ele deixou para você fazer. Nós fazemos o possível e Ele faz o impossível. Essa parte que cabe a nós. E eu falo, não é mágica, é milagre. Não é mágica. Isso aí, magia, feitiçaria, tem outro que é expert no assunto. É por fora, por dentro apodrece. Deus, Ele faz milagre, é de dentro para fora. É inteiro. Como Maria, com fé, fazer a vontade de Deus. Gente, o que seria desse mundo se cada um ousasse dar o passo na fé? O que será da sua vida? O que será da sua família se você ousa, como Maria, dizer sim a Deus? E aqui não se trata, e aqui quando eu falo de coisas grandiosas, não é porque eu estou aqui em cima desse palco aqui pregando para vocês. Não é porque se está aqui cantando em cima do palco, não. O segredo do nosso apostolado não acontece aqui em cima, não. O segredo do apostolado, sabe onde acontece? Quando o exército de São Miguel teve um alcance, que nós nos assustamos. Quando o exército de São Miguel alcançou mais de 50 países que rezavam com a gente, havia uma religiosa que se consumia numa cama de hospital. Havia uma religiosa que se consumia e oferecia todo o seu sacrifício e as suas dores pelo exército de São Miguel, pela conversão dos pecadores. É lá nos bastidores que o segredo acontece. Aqui, vocês veem a ponta de um iceberg, cuja estrutura é invisível aos olhos. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas trabalhando nesses bastidores. Uma parte muito ínfima, pequena, aparece aqui. Eu acho que eram os que não prestavam para fazer o que tem que ser feito lá atrás. Aí Deus botou aqui em cima, sabe? A rapa do tacho. Desses aqui tem que entrar em alguma coisa. Então vão ali para cima, vão. Porque vocês são tão ruins que se eu botar lá atrás, vocês desistem. Entende? E o extraordinário não é estar aqui ou estar ali. Outra frase que vocês também já devem ter se cansado de ouvir, eu repito sempre. Se Deus mandar ser um verme, rasteje. Se Deus mandar ser um rei, reine. Essa é a beleza da igreja. Nós temos santos mendigos e temos santos reis. Santas rainhas, duquesas, abadesas. E temos os santos mendigos. Porque o que importa é fazer a vontade de Deus. Entende? Vamos suplicar a Nossa Senhora essa graça de dizermos sim a Deus. E nós experimentaremos a bem-aventurança. Nós experimentaremos o extraordinário de Deus. O Senhor chega para Abraão e diz: deixa a tua terra. E parte para uma terra desconhecida. Abraão deixa a sua terra e sai. Não sabe aonde aquilo dará, mas ele se deixa guiar pela palavra.
Depois Deus fala: sacrifica o teu único filho, o filho da promessa. Abraão não sabe em que aquilo vai dar, mas pega o seu filho e sobe o monte para sacrificar Isaque. E Abraão então vê o extraordinário de Deus. Nós só veremos o extraordinário de Deus se vivermos a obediência da fé. Se dissermos com muita coragem, como ela: sim, eu servirei. Maria, faça-se, não é? O anjo diz: ave, cheia de graça. Como se dará isso? Conceber sem a participação de homem algum? Sim, será pela força e poder do Altíssimo. Faça-se. Sim. E Maria então vê o extraordinário de Deus. Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos suplicar a Deus a graça de corresponder. Gente, nós temos pouco tempo de pregação, que já está terminando. Mas eu falo pouco tempo. Nós estamos aí nesses finalmente. Nós percebemos que as coisas vão se aproximando do final. O jogo já está aí nos acréscimos e nós temos pouco tempo. O diabo desceu para junto de vós, sabendo que pouco tempo lhe resta, e desceu com grande fúria. Há pouco tempo, o tempo dele está se esgotando, o nosso tempo também está se esgotando. Precisamos nos decidir por Deus hoje. Precisamos nos decidir por Deus agora. Queremos dizer o sim de Maria, não queremos dizer o não de Lúcifer. Lúcifer foi criado como um ser de luz, mas quando Deus revelou um projeto para ele, ele disse: não, eu não servirei, eu tenho o meu próprio caminho, eu tomarei as minhas próprias decisões. E Lúcifer vai então entrando num caminho de escuridão e de treva. Lúcifer vai entrando num caminho difícil. Perde então a conexão e a comunhão com seu Criador e é precipitado no reino de trevas. Maria diz sim e então enche-se de luz. Vamos rezar. Reza agora e suplica ao Senhor a graça de viver a tua fé, a graça de dizer sim a Deus, a graça de corresponder ao apelo de Deus. Não tenha medo, filho, não tenha medo. Deus não tira nada, mas Ele dá tudo. Ele te dá tudo. Por isso reza, nada é maior. Nada é maior que a tua presença, que o teu amor. Vamos ficando de pé, vocês já estão de pé. Vamos rezar. Nada é maior, nada é melhor do que estar em tuas mãos. Proclama isso. Nada é maior, nada é melhor do que permanecer em ti. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei nenhum mal. Comigo estás, não temerei nenhum mal. Comigo estás, minha vida está onde sempre esteve, em tuas mãos. Sois meu amparo, meu refúgio e proteção. Minha vida está onde sempre esteve, em tuas mãos. Sois meu amparo, meu refúgio e proteção. Ainda em oração. E assim continua a palavra. Após este, torturaram o terceiro jovem
Reclamada a língua, ele a apresentou, estendeu as mãos corajosamente e declarou com nobreza: do céu recebi estes membros, mas eu os desprezo por amor ao Senhor, e dele espero recebê-los um dia de novo. O próprio rei e os que o acompanhavam ficaram admirados com o heroísmo desse jovem, que reportava por nada os sofrimentos. E morto este, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto. E este disse, quando estava a ponto de expirar: é uma sorte desejável perecer pela mão humana, com a esperança de que Deus me ressuscite. Arrastaram em seguida o quinto e torturaram. Encarando o rei, lhe disse: ainda que mortal, tens poder sobre os homens e fazes o que queres. Não penses, todavia, que nosso povo esteja abandonado por Deus. A nossa gente, a nossa nação não está abandonada por Deus. Espera e verás quão grande é a sua potência, e como Ele, o Senhor, te castigará. E após este fizeram achegar-se o sexto, que disse antes de morrer: nós mesmos merecemos este sofrimento, porque pecamos contra nosso Deus. Mas não creias tu que ficarás impune após haveres ousado combater contra Deus. Particularmente admirável e digna de elogio foi a mãe, que viu perecer seus 7 filhos no espaço de um só dia e suportou com heroísmo, porque a sua esperança repousava no Senhor. Ela exortava a cada um no seu idioma materno e, cheia de nobres sentimentos, com coragem, realçava o seu temperamento de mulher. E dizia-lhes: ignoro como vocês cresceram em meu seio, porque não fui eu que vos dei o espírito e a vida, não fui eu que ajuntei os vossos membros, mas o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia tanto o espírito como a vida, se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos, por amor às suas leis. Receando o desprezo e temendo o insulto, Antíoco solicitou em termos insistentes o mais jovem, que ainda restava, prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz, se abandonasse às tradições dos seus antepassados. Tratá-lo-ia como amigo e confiar-lhe-ia cargos. Como o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei mandou que a mãe se aproximasse e o exortasse com seus conselhos, para que o adolescente salvasse a sua vida. Como ele insistiu por muito tempo, a mãe consentiu em persuadir o filho. Inclinou-se sobre o filho e, zombando do cruel tirano, disse-lhe: filho, compadece-te de tua mãe, que te trouxe 9 meses no seio, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta idade. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem tudo o que vês. Deus criou do nada. Não tenha medo, porque este algoz, não tenha medo deste algoz, mas seja digno dos teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. E logo que ela acabou de falar, o jovem disse: que estão esperando? Não atenderei às ordens do rei. Obedeço àquele que deu a lei a nossos pais, por intermédio de Moisés. Mas tu, que és o inventor dessa perseguição contra o povo de Deus, não escaparás à mão dele. Quanto a nós, é por causa de nossos pecados que sofremos. E se para nos punir e corrigir, o Deus vivo e Senhor nosso se irou por pouco tempo contra nós, Ele há de se reconciliar de novo com seus servos. Ímpio, não te exaltes sem razão, embalando-te em vãs esperanças, enquanto levantas a mão sobre os servos do céu. Tu não escapaste ao julgamento do Deus Todo-Poderoso que tudo vê. Meus irmãos, participam agora da vida eterna em virtude do sinal da aliança. Após terem padecido um instante, tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho pelo julgamento de Deus. A exemplo dos meus irmãos, entrego o meu corpo e a minha vida pelas leis de nossos pais. E suplico a Deus que Ele não se demore em apiedar-se do seu povo.
Oxalá tu, em meio aos sofrimentos e provações, reconheças nele o Deus único. Enfim, que se detenha em mim e em meus irmãos a cólera do Todo-Poderoso que se desencadeou sobre toda a nossa raça. Abrasado de ira e enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade do que os outros. Morreu o jovem, purificado de toda mancha e completamente entregue ao Senhor. Seguindo as pegadas de todos os seus filhos, a mãe pereceu por último. Entrou no céu, entrou na glória, na vida eterna. Não estamos aqui para obedecer leis puramente humanas. Não estamos aqui para trair a lei do Senhor Deus por causa de leis humanas. Não estamos aqui para trair os mandamentos do Senhor por causa de tantas situações, mas estamos aqui para glorificar o nosso Deus e estamos prontos a dar a nossa vida pela fé em Deus, pela igreja, pelas famílias, pelos nossos jovens, pelo nosso Brasil, pela nossa raça. Por isso ergue a tua voz e diz: eu não temerei. Não temerei nenhum mal, comigo estás. Não temerei nenhum mal, comigo estás. Minha vida está onde sempre esteve em tuas mãos. Sois meu amparo, meu refúgio e proteção. Minha vida está onde sempre esteve em tuas mãos. Sois meu amparo, meu refúgio e proteção. Para finalizar, não temerei. Não temerei, comigo estás. Não temerei nenhum mal. Minha vida está onde sois meu amparo, meu refúgio e proteção. Minha vida está onde sempre esteve em tuas mãos. Sois meu amparo, meu refúgio e proteção. Não tenham dúvida. Filhos, só um instante. Nós estamos entrando em Jerusalém como o Senhor, mas nós estamos caminhando para o Calvário. Mas não esqueçam, o Calvário não é o fim, mas a condição. Porque o final é a glória e nós ressuscitaremos com Cristo Senhor. Amém? Viva Jesus e Maria! Viva São Miguel! Viva São José! Quem como Deus? Amém, Jesus.